Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito do delivery de doces, dos brigadeiros, que nós vamos voltar com tudo, com esse conteúdo de doces, porque a partir de semana que vem eu já vou voltar com o meu delivery dos doces. Foi finalmente ativada a minha loja lá no iFood, então eu vou conseguir trabalhar com delivery, vou vender por WhatsApp também, por Instagram. E falando em Instagram, eu deixei lá uma caixinha de perguntas. Se você não me segue, segue lá, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo, porque eu sempre deixo caixinha de perguntas por lá pra vocês tirarem dúvidas ou perguntarem a respeito de alguma coisa. E aí às vezes eu respondo por lá mesmo, às vezes eu pego essas perguntinhas e respondo em vídeo aqui no YouTube. Então dessa vez eu vou responder aqui. Eu perguntei pra vocês as dúvidas que vocês tinham sobre os brigadeiros ou sobre o delivery de doces, e aí vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Aleatório Lemon perguntou: você vai vender só brigadeiros ou outros tipos de doce também? Gente, eu não vou vender só brigadeiros, brigadeiro é meu carro-chefe, mas eu vou vender vários outros tipos de doce. Eu ainda perguntei também, deixei uma caixinha de perguntas ontem no Instagram, pra vocês me falarem o que vocês gostariam que eu vendesse, né, dar alguma sugestão. E apareceu bastante coisa lá, de coisas que eu já vou fazer. Então eu vou vender brigadeiro, eu vou vender brownie, eu vou vender bolo em marmitinha, fatia de bolo. Várias ideias que estão vindo por aí, copo da felicidade, com certeza, né, pote da felicidade. Então tem muita coisa aí que tá vindo, que eu tô, né, tendo de ideia aí, que eu vou colocando aos poucos. Claro que eu não vou começar com aquele monte de coisa, porque é a primeira vez que eu estou trabalhando com delivery de doces, né? Eu já trabalho com delivery de batata recheada, mas de doce eu vou começar agora. Eu só vendia por Instagram, WhatsApp, e vendia muito na rua. Meu forte sempre foi vender na rua. E agora eu tô focando na venda por delivery, por aplicativo. Então eu vou começar devagar, eu vou pôr brigadeiros, vou pôr brownie, vou pôr copo da felicidade, talvez vou começar com algumas fatias de bolo. Vou mostrar tudo pra vocês, gente, desde as compras que eu vou fazer até a produção, venda, tudo vou mostrar aqui pra vocês. Então fica acompanhando. E aí tem duas perguntas aqui que eu vou ler junto, porque uma complementa a outra. A Jaque Vasconcelos perguntou: quantos produtos devo ter no cardápio logo de início? E a Fernanda Beana perguntou: vai ser iFood? E quantos tipos de doce você vai trabalhar? Não tem uma regra, quantos tipos de doce eu devo trabalhar no início, né? Como que eu devo começar? Não tem uma regra, mas é legal você ter uma variedade. Pra pessoa, quando entrar lá nos doces, ela ter lá uma variedade pra escolher. É claro que quanto mais variedade você tiver lá dentro do aplicativo, é melhor. Ele gosta de ter opções pra escolher. Mas se você só puder começar com os brigadeiros, por exemplo, comece só com os brigadeiros. Eu sempre falo aqui, comece com aquilo que você tem nas suas mãos. Se você consegue fazer 6 sabores de brigadeiro, comece com isso. É pouco para um delivery, para uma loja no iFood, mas começa com isso. E aí você vai acrescentando conforme você for conseguindo. Fernanda perguntou se vai ser iFood. Sim, vou trabalhar com iFood, já ativei o meu cadastro, graças a Deus demorou, gente. Deu uma dor de cabeça pra ativar essa loja, porque eu tinha colocado o mesmo endereço que a batataria, né, porque eu trabalho na minha casa, e aí tava dando duplicidade de endereço, só que até eles perceberem, eles conseguirem me falar que tava dando problema por causa do endereço, levou um mês. E aí eu vou começar com 6 sabores de brigadeiro, mais ou menos, né? Tô pensando em começar com brigadeiro tradicional, talvez o brigadeiro meio amargo, que tem bastante gente que gosta. O tradicional eu vou fazer um ao leite, e aí fazer um meio amargo. Beijinho, o bicho de pé, o ninho com Nutella. Tô pensando em colocar o Ferrero Rocher, que é uma coisa que tá em alta e muita gente gosta também. E tô pensando nos cítricos aí também, né? Limão, maracujá, laranja. Então eu vou estudar direitinho ainda pra ver qual que eu vou fazer no primeiro dia. Eu quero colocar uma variedade legal pra começar. E brownie também, eu vou fazer brownie nas marmitinhas, vou ensinar tudo pra vocês aqui. Vou fazer brownie na marmitinha recheado, sem recheio, brownie com castanha, que é super legal de vender, super fácil de fazer, rende pra caramba e dá um lucro bem legal. E aí os copos da felicidade também, vou fazer banoffee no copo, né? No copo da felicidade, fazer o de leite ninho com morango. Então os copos da felicidade que fazem bastante sucesso também. A princípio eu quero começar com isso, primeiro dia eu quero ter isso.
E aí conforme vai passando... Ah, outra coisa também, tava quase esquecendo de falar. Pão de mel e alfajor eu quero fazer. O bom do pão de mel e alfajor é que eles têm uma validade muito grande. Então eu posso fazer uma grande produção e ficar vendendo aí por 10 dias, né, 7 dias, 10 dias, que eles têm uma validade de até 20 dias. O pão de mel nem tanto, o alfajor dura um pouco mais, mas o pão de mel nem tanto, começa a ficar seco, né? Mas pelo menos 7 dias aí eu posso fazer uma produção para uma semana e aí eles ficam embaladinhos, certinho, e é muito bom de vender. Já tem a receita do alfajor aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. E aí depois eu vou passar pra vocês também a receita do pão de mel. Então são opções aí pra quem quer começar, eu acho que é legal essas ideias. Bolo de pote também, né, gente? Mas eu não vou fazer bolo de pote a princípio, não é o meu foco, não curto fazer bolo de pote. Eu gosto de fazer o copo da felicidade. E o bolo, eu prefiro fazer tipo bolo na marmitinha, fatias de bolo eu acho mais legal. Mas o bolo de pote é uma opção boa também. O problema é que eu andei pesquisando, antes de abrir eu fui ver a concorrência. E aí aqui na minha cidade já tem acho que umas 5 lojas no iFood que vende bolo de pote. E a maioria vende só isso. É só bolo de pote, só coisa no pote ou tortinha no pote. Então eu quero fazer algo diferente, sabe? Eu quero fazer algo que não tem. Como, por exemplo, o brownie nas marmitinhas, as fatias de bolo na marmitinha, que é algo que não tem aqui, que é um diferencial. Eu sempre falei pra vocês, olhem, né, o diferencial. Pensa, o que eu posso fazer de diferente da minha concorrência? Ah, tá todo mundo fazendo bolo de pote, mas eu quero fazer bolo de pote, mas eu quero fazer diferente. O que eu posso fazer? Qual vai ser o meu diferencial? Talvez o bolo na marmita, talvez um bolo de uma outra forma. Então, pensa num diferencial pra você se destacar no meio da sua concorrência. A La Ruiz, acho que é isso, La Ruiz, perguntou: o que deixar, não deixar pré-pronto? Vendo doces, trabalhei com o iFood por um tempo, mas me enrolei nesse negócio de pronta entrega. Doces, ideias pro delivery. Bom, dei as ideias já aqui, mas respondendo a essa questão do que ficar pré-pronto. É uma questão meio complicada, né, gente? Não dá pra deixar muita coisa pronta. Mas, por exemplo, os recheios do copo da felicidade você pode deixar pronto pra 1 dia, 2 dias, né? Você pode deixar ele pronto dentro da geladeira, o recheio de ninho, mousse. E aí qualquer coisa você só montar na hora. É complicado você deixar montado, porque se de repente não vende, ele fica montado ali e acaba, se tem algum biscoito no meio, se tem alguma fruta no meio, acaba estragando. Então é legal você deixar os recheios prontos, na hora que sai o pedido você monta rapidinho. O brownie já dá pra deixar pronto, né? Você consegue fazer uma produção aí e deixar aí por uns 2, 3 dias também. O pão de mel e alfajor, como eu falei, dá pra deixar pronto. Os brigadeiros, gente, uma ideia que eu dou, que eu já falei pra vocês, que eu já ensinei em outros vídeos, é você fazer e deixar eles já porcionados congelados. Já deixa eles, as bolinhas pesadas, do tamanho que você vai vender, e congela. Só que aí você tem que administrar o seu tempo de entrega. Se você coloca de repente lá 20 minutos, 30 minutos seu tempo de entrega, você não vai conseguir entregar, nesse caso, né? Então se você deixa congelar, você precisa colocar lá pelo menos uns 50, 60 minutos do tempo de entrega, porque aí você tira o brigadeiro do freezer, deixa ele descongelar, ele descongela rápido, e aí você só passa no confeito e já consegue mandar para o cliente. Então em 60 minutos dá tempo de fazer isso. Então o brigadeiro é uma sugestão, porque se você deixar pronto também, você pode até deixar pronto, mas no começo você não sabe como que vai ser a demanda, você não sabe se você vai vender bem, aí de repente você faz um monte de brigadeiro, não vende, aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e os brigadeiros lá, aí você vai ter prejuízo. Então por isso que é interessante essa ideia do congelamento, só que aí você precisa aumentar um pouquinho o seu tempo de entrega, para não ter atrasos, e aí se tem atraso o cliente fica bem insatisfeito. A Kelly Taak perguntou, né, vendas no iFood de bolos no pote. É o que eu tava falando aqui, gente, aqui na minha cidade, pra mim, por exemplo, eu acho que não compensa eu vender bolo no pote, porque já tem muita gente fazendo isso. Eu posso até fazer, mas pensar em algumas ideias diferentes, que eu tô até pensando coisas diferentes do que meus clientes fazem, do que minha concorrência faz. Mas bolo de pote é uma coisa muito boa para se vender no iFood, sim, porque é algo que você pode fazer, ele dura aí uns 3, 4 dias, delicioso. Bolo é um negócio que parece que quantos dias passam vai ficando mais gostoso, né? Então você consegue fazer, consegue produzir e ter um estoque aí para você vender por uns 2, 3 dias. É muito legal, é um preço bom.
É fácil de transportar, você não vai ter problema aí com o seu transporte, porque ele fica ali, né, tudo fechadinho, bonitinho, não tem pra onde virar, de quebrar, é muito fácil. Bolo de pote é uma ótima ideia pra delivery, então se você quer começar um delivery, eu sugiro sim o bolo de pote, mas olhe a sua concorrência. Olha em volta, como que as pessoas estão fazendo. Faça diferente, entendeu? Seja um diferencial, seja um destaque no meio da concorrência. Janaílza Moraes falou que tem vontade de ter um delivery de doces, mas não tem transporte. Fica pensando se cobra a taxa. Então, para ter um delivery de doces e estar no iFood, por exemplo, ou outros aplicativos, você precisa ou ter um motoboy, contratar um motoboy, ou ter um motoboy do aplicativo. Aqui na minha região, por exemplo, não tem a opção de motoboy do aplicativo, então a gente precisa contratar um motoboy. No meu caso, é o meu marido que faz as entregas, ele é o meu motoboy particular, então ele que faz todas as entregas, a gente trabalha junto, né? A gente faz tudo, as batatas, os doces, e ele que faz as entregas. Então, pra mim, acaba sendo mais fácil por isso. Mas, se eu não tivesse ele, eu iria contratar um motoboy. Então, é muito difícil você trabalhar com delivery se você não tiver um motoboy. Tem alguns que trabalham com um esquema legal, que é tipo assim, às vezes eles já têm um outro trabalho, mas eles fazem uma entrega por fora. Então, você fala, quando eu tiver entrega, eu te ligo, eu te aviso, e você vem aqui, busca a entrega e faz a entrega pra mim. Então você de repente não precisa ter um motoboy fixo ali que fique parado ali esperando as entregas, porque no começo pode ser que quando você começar assim não pegue ainda tão rápido. Então sai algumas entregas num dia, outras entregas no outro dia. Então às vezes você pega um motoboy pra ficar lá parado, você tem que pagar uma diária pra ele. Se você consegue esse esquema, consegue alguém que faz esse esquema de fazer as entregas avulsas pra você, é muito bom. Então tente procurar alguém assim. Normalmente você consegue isso por indicação, né? Alguém que conhece o motoboy, que contratou um motoboy. Se você não tiver o transporte, então você precisa contratar um motoboy, mesmo que seja fixo ali. Sobre os brigadeiros, a Sussuca Doceria falou: com quantos e quais sabores de brigadeiros gourmet é bom começar a empreender? Gente, eu indico pelo menos uns 6, se você tem condições. Brigadeiro, beijinho, churros, ninho com Nutella, o bicho de pé e... qual que é o outro? Me fugiu. Ah, paçoca. Paçoca, que é um sabor que vende muito também. O Ferrero Rocher, que também é um sabor que vende muito. Então, de 6 a 7 sabores para você conseguir oferecer alguma variedade para os seus clientes. E aí, conforme for passando o tempo, aí você vai adicionando aos poucos. Ela perguntou também o tamanho ideal para um brigadeiro gourmet. Gente, não tem uma regra, mas eu acho que o ideal são umas 25 gramas. No máximo 30 gramas, mas eu acho que 25 gramas, de 20 a 25 gramas para um brigadeiro gourmet é o ideal. Eu tento ler sem óculos, mas não dá, gente, porque esse óculos tá terrível. A Aninha Silva perguntou não, na verdade ela... foi uma pergunta. Fazendo brigadeiros para rechear hoje à noite e usar amanhã cedo, pode deixar fora ou na geladeira? Gente, se não tiver muito calor, aquele calor absurdo de 40 graus, não tem necessidade nenhuma de deixar na geladeira, é até melhor que fique fora. Eu sempre deixei os meus brigadeiros esfriando fora da geladeira, quando eu não tinha pressa, claro, quando eu tava naquela correria, tendo que cozinhar doce pra já enrolar e já vender, aí eu tinha que pôr na geladeira um pouco pra ele esfriar rápido. Mas eu sempre trabalhei dessa forma quando eu conseguia ter mais tranquilidade, né? A Vitória Leite perguntou: Dri, é normal o brigadeiro grudar bastante quando está enrolando? Não, não é normal, Vitória. Se ele tá grudando é porque ele tá no ponto errado. Provavelmente você cozinhou menos do que deveria. Ele precisa cozinhar um pouquinho mais para ficar no ponto certo, né? Mesmo com a mão molhada ou com a mão com manteiga, ele tá grudando, então tá errado. Volta esse brigadeiro pra panela, coloca ali só um tiquinho de creme de leite pra ajudar a dissolver o brigadeiro e acerta o ponto desse brigadeiro até ele chegar no ponto certo, que não grude na mão. Ele não tem que grudar na mão quando você estiver enrolando. A Fernanda Biana pediu pra repetir a receita da surpresa de Oreo e do charutinho de Kit Kat. O tubete de Kit Kat, na verdade, eu nem tenho a receita aqui no canal ainda. Eu vou ensinar a receita dele aqui pra vocês. E eu vou repetir sim a receita da surpresa de Oreo, porque tiveram algumas alterações, né? Quando eu ensinei a receita eu fazia de uma forma e agora eu tô fazendo de uma outra forma muito melhor, que faz com que a bolacha fique crocante por muito mais tempo. Então eu vou refazer essa receita sim e vou postar aqui no canal pra vocês.
Vou voltar com as receitas de brigadeiros, com conteúdo de brigadeiro aqui, então fica acompanhando, porque vai ter muito conteúdo bom pela frente ainda. Se você chegou agora aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber esses vídeos que vão vir, que tem muito conteúdo legal chegando. A Ale falou, só um elogio, gosto muito dos seus conteúdos e foi através dele que tive incentivo. Obrigada, Ale, fico muito feliz de ler comentários assim. Aproveitar para agradecer também todo mundo que tem feito comentários assim, tanto aqui no canal como lá no Instagram. Recebo muita mensagem assim, pessoas agradecendo, né, por terem encontrado o canal, por eu ter ajudado de alguma forma a incentivar, influenciar vocês a começarem ou com os brigadeiros ou com as batatas, que começaram um novo negócio, que tem dado certo. Eu fico realmente, gente, muito feliz de coração quando eu vejo que os meus vídeos, que tudo que eu compartilho aqui com vocês tem ajudado vocês de alguma forma, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá, que tá sendo difícil pra todo mundo. Sei que tem muita gente que perdeu o emprego e às vezes consegue aqui nos vídeos achar uma forma, uma luz no fim do túnel, de conseguir uma renda extra, de conseguir um novo trabalho, e que tem dado certo. Eu tenho recebido muitos comentários de pessoas falando que começaram com as batatas, com os brigadeiros, que tem dado super certo, que estão conseguindo viver bem, viver disso, e isso alegra demais meu coração, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso me faz feliz, porque eu amo fazer isso aqui, eu amo estar aqui, amo compartilhar tudo isso com vocês, então é muito bom esse retorno que eu tenho de vocês. Bom, se você tiver mais alguma perguntinha sobre brigadeiro, sobre delivery de doces, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua pergunta, que aí eu faço uma parte 2 desse vídeo pra tirar mais dúvidas de vocês. Me segue no Instagram também, porque às vezes eu tiro algumas dúvidas por lá, né, algumas perguntinhas que vocês deixam, eu respondo lá mesmo e separo outras pra cá. Então é legal vocês acompanharem as duas redes aí, porque cada uma tem um conteúdo diferente. E muito obrigada por terem acompanhado até aqui, por estarem aqui comigo, por curtirem os vídeos. Não deixa de colocar o joinha aí, que é importante pro YouTube saber que você gosta dos vídeos e aí ele continua te recomendando. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus!